Sejam bem-vindos às Senhas Diárias. Hoje, dia 16 de abril, mais um dia que Deus nos concede e nós queremos aprender a depender do nosso Deus, sermos guiados e podermos também depositar toda a confiança nas suas promessas. Assim é que Deus paga. O evangelista Spurgeon foi, em certa ocasião, à cidade de Bristol com o objetivo de pregar em 3 igrejas. Esperava obter nas 3 coletas 300 libras, quantia que ele necessitava com urgência para ser empregado no orfanato da cidade de Londres. As coletas renderam realmente essa quantia. Spurgeon sentia-se feliz porque assim podia pagar as despesas daquele orfanato. Entretanto, na noite, quando se recolheu para dormir, Spurgeon ouviu uma voz, e era a voz do Senhor que lhe dizia: dá esses 300 libras para George Miller. Mas, Senhor, eu preciso esse dinheiro para os queridos órfãos de Londres. Mais uma vez sentiu a mesma voz: dá as 300 libras para George Miller. Só quando respondeu: sim, Senhor, levarei esse dinheiro para George Miller. E assim ele conseguiu adormecer. Na manhã seguinte, então, se dirigiu ao orfanato de George Miller e o encontrou de joelhos orando, tendo diante de si uma Bíblia aberta. O célebre pregador, abrindo a mão sobre o ombro do outro, disse: George, Deus me convenceu de entregar a você esse dinheiro. Oh, exclamou Miller, querido Spurgeon, eu estava a pedir ao Senhor precisamente essa importância. Esses 2 homens de coração alegre se joelharam e agradeceram a Deus. Mas a história continua. Quando Spurgeon voltou a Londres, encontrou uma carta sobre a mesa. Abriu e verificou que ela continha exatamente 300 guinéus. Ora, como um guinéu vale 1 libra e um shilling, Spurgeon tinha então 300 libras e 300 shillings. Aqui está, exclamou ele com muita alegria, o Senhor me devolveu as 300 libras com juros de 300 shillings. E é assim que Deus paga. Deus, então, é um Deus maravilhoso. Por isso precisamos sim ouvir a voz do Senhor em nossos corações. Não o que o nosso coração diz, mas a voz de Deus e podermos ser obedientes à palavra, à vontade do nosso Deus. Em João 15, versículo 7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, palavra permanecer em nós, Deus fala por meio da sua palavra, o Deus Espírito Santo é aquele que nos convence, aquele que nos orienta, aquele que nos guia, aquele que nos ensina, que possamos sempre estar abertos a ouvir a voz de Deus em nossas mentes e corações. Mas para ouvi-lo eu preciso saber de que a vontade de Deus estou seguindo, estou servindo, estou meditando, estou me colocando cada dia sob a sua palavra, para não confundir a minha voz, a voz do meu coração, da minha vontade, com a voz da vontade do nosso Deus. Diz assim a palavra das senhas para hoje, terça-feira, dia 16 de abril. Do Antigo Testamento nós temos Salmos 18, versículo 28. O Senhor, meu Deus, derrama luz das minhas trevas. Sim, porque nós somos pecadores. O pecado está dentro da gente e ele conflita com a vontade de Deus, porque eu quero fazer a minha vontade, eu quero seguir os meus desejos, eu quero seguir aquilo que é bom para mim. Por isso, essa luz, a palavra de Deus, que quando eu ouço, quando eu medito, quando eu ponho minha vida sob a cruz de Cristo, aos pés da cruz, ela lança luz nas minhas trevas, na escuridão da minha vida, iluminando, mostrando qual a vontade de Deus para mim. Do Novo Testamento temos Lucas, capítulo 1, versículos 78 e 79. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas para iluminar os que jazem nas trevas, na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. É bem isso. Então, a profunda misericórdia de Deus. Misericórdia nós podemos tirar 2 palavras, miséria e cardia, coração. Deus vê a miséria do nosso coração. Posso pensar, não, Deus não sabe nada, eu penso no meu coração, só eu sei. Deus sabe, Ele é o nosso Criador, Ele sabe de todas as coisas.
Ninguém consegue se esconder da presença de Deus, nem os seus pensamentos de Deus. Então, Deus nos visitará com o sol nascente das alturas para iluminar. Jesus veio. Ele veio para guiar nossas vidas, Ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Seu sacrifício foi único, suficiente, e sem Ele nós não podemos nada. Sem Ele estamos fadados e condenados à eternidade, na perdição do inferno, na escuridão. E assim podermos, sim, andar na luz, andar na vontade de Deus e aprendermos a dizer, sim, Senhor, que a Tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Então, se nós refletirmos um pouco sobre a escuridão, quem de nós já não teve momentos escuros, momentos difíceis na vida? Temos o conhecimento de que desde a criação, Deus criou luz, mas também a noite e a escuridão. Passar por situações escuras, de escuridão, de trevas, são momentos e situações que podem nos fortalecer, muito pelo contrário, que às vezes a gente pensa, não, está tudo escuro, está tudo, não consigo enxergar nada, agora isso vai desastrar a minha vida. Não, busque, ponha a sua vida sob a luz da palavra, ponha a sua vida na direção de Deus, caminha na sua direção, diga não para si mesmo, diga sim para Jesus, sim para a palavra, sim para a comunhão com os irmãos e irmãs na vida de fé. Quais seriam situações essas que Deus quer estar guiando no meio da escuridão? Depressão, perdas, luto, conflitos familiares ou de trabalho. Muitas vezes eles são uma escuridão em nossas vidas e a gente precisa buscar onde? É na palavra, é na comunhão, é na comunidade, é no convívio uns com os outros, levar as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros e assim podermos carregar esse nosso fardo cada dia sabendo que Deus ele carrega o meu fardo maior. Então, assim como no Salmo 69, versículo 18 diz, bendito seja Deus, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é o Deus de salvação. Com o Senhor o Deus está ao escaparmos da morte, não dessa morte física, mas a morte eterna, a separação eterna de Deus. Então Ele quer carregar-te, te ponha de joelhos, te ponha diante da cruz, entrega, confia, permita experimentar a graça de Deus nessas situações. A luz em algum momento voltará a surgir, a brilhar e a fortalecer sua vida e sua fé. Com certeza, a nossa vida, a nossa fé cada dia, Deus quer, porque Ele é misericordioso. Então, graças à profunda misericórdia de Deus, o que Spurgeon sentiu foi aquilo que Deus colocou no seu coração, Deus falou ao seu coração e convenceu ele de entregar aquele dinheiro para George Miller. Então, que Deus também esteja nos convencendo por meio da sua palavra cada dia, a podermos seguir, a podermos continuar caminhando nesse caminho da verdade e da vida, sendo iluminados pela palavra de Deus e guiados pela mesma. Aí numa palavra de Hannah Hummer que diz assim, tudo que está em frangalhos em minha vida trago para diante de ti, meu Senhor. Tu falas comigo quando estou na escuridão. Assim que a noite se desfaz e surge a luz, eu te agradeço por aceitares os cacos da minha vida e deles fazeres uma coisa inteira. E somente Deus, sim, sabemos que poderá tomar os cacos, juntá-los de novo, esse vaso quebrado, formar um vaso novo, reformando, transformando toda a nossa vida e todas as situações. Que Deus nos guie, nos guarde, nos oriente, fortaleça a nossa fé, a nossa vida, nesse dia de terça-feira.